Fernando Mollica e Boris Casoy já aparecem aqui com a gente para a gente seguir repercutindo esse assunto. Mollica, a gente sabe que quanto mais vai passando o tempo, mais as pessoas vão esquecendo dessa história de CPI do MEC, do Ministério da Educação. Se ficar para depois das eleições, isso pode ser uma vitória para o governo Bolsonaro, uma vez que a CPI, antes das eleições, batendo o tempo todo no governo Bolsonaro, no Ministério da Educação, pode comprometer a candidatura dele para uma reeleição, por exemplo? Bem, como disse um amigo meu ontem no Twitter, o que o Rodrigo Pacheco falou é igual aquela mãe que o filho fica pedindo para comprar um presente, a mãe fala, não, a gente compra na volta a gente compra esse brinquedo. A questão é assim, ele quer não ter CPI, essa proposta, porque não é uma decisão. O presidente do Senado não pode decidir isso. O colégio de líderes não pode decidir sobre isso. É uma atribuição que tem que ser automática. É o que diz a Constituição, é o que diz o regimento do Senado. Obtido o número mínimo de assinaturas, o presidente tem que fazer a leitura, os senadores têm que ser indicados e começam os trabalhos. Não existe uma etapa intermediária de deliberação em relação a isso. E ao jogar para depois das eleições, primeiro tem uma coisa grave, é uma sonegação de informação. O eleitor tem um direito de saber sobre isso. É um caso grave, aparentemente grave. O presidente efetivamente indicou aqueles pastores para que eles atuassem no MEC. O presidente interferiu ali na investigação policial ao supostamente avisar o ex-ministro de que ele seria vítima, alvo de uma busca e apreensão. O presidente sabia de suspeitas de corrupção entre os pastores, havia corrupção no MEC. O eleitor, para votar, tem o direito de saber disso. Aí, quando o presidente do Senado fala, vai ser partidarizar, politizar, olha só, é um Congresso Nacional. Tudo lá é partidarizado, tudo lá é politizado, tudo lá vira palanque. O Congresso Nacional é o templo da política. É como alguém reclamar que foi numa igreja católica ou evangélica, aí o pessoal estava falando muito de Jesus. Não, é isso mesmo. O Congresso Nacional faz política. E a CPI é uma investigação política, ponto. E tem que seguir o que diz a Constituição e também o que diz o regimento do Senado. E na prática, primeiro jogar para depois das eleições seria uma sonegação de informação. E na prática não ocorreria CPI alguma. Porque, imagina, mesmo havendo segundo turno, algum segundo turno haverá no Brasil, pode não ter na eleição presidencial, pode ter, mas vai ter segundo turno em alguns estados, para governador. Aí termina em outubro. Aí na ressaca da eleição começaria a investigação em novembro. Dia 23 de dezembro, o Congresso Nacional entra em recesso e só volta no dia 1º de fevereiro, quando começa uma nova legislatura. E o regimento do Senado diz que as CPIs que começam numa legislatura têm que terminar dentro desta legislatura, ou seja, no dia 1º de fevereiro, quando tomam posse deputados e senadores eleitos, que serão eleitos em outubro, começa uma nova legislatura. CPIs que ficarem inconclusas até lá terão que ser encerradas, acabar. Então, ou seja, essa proposta, primeiro, além de sonegar a informação, impede a CPI. A CPI teria 1 mês e meio para concluir seus trabalhos, o que não dá tempo. É impossível, logo na ressaca da eleição. Então, ontem eu falei com o senador Randolfo Rodrigues, ontem à noite, ele reafirmou a questão de ir ao Supremo Tribunal Federal. Agora, tem um detalhe interessante no Supremo. O Supremo está em recesso. Então, em tese, quem decidiria essa questão era a presidência, ou o ministro Luiz Fux, ou a ministra Rosa Weber, no exercício da presidência. Mas como os 5 ministros decidiram não entrar em recesso, se houver essa requisição, esse processo, esse pedido de liminar da oposição, isso vai ser sorteado entre 10 ministros. Fux não participa. Se cair nas mãos de um ministro que esteja de plantão, esse ministro que decide eliminar. Então, estarão de plantão André Mendonça, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E aí, se cair na mão do André Mendonça, é um risco para a oposição dessa história não sair. Mas, enfim, já existe uma jurisprudência em relação a isso. Vamos ver quais serão os próximos passos agora, hoje, amanhã, como é que isso se encaminha. É com vocês.